A cidade de Hamelin, na Alemanha, tem uma longa tradição de verão. Todos os domingos, durante o equinócio vernal, os moradores locais se reúnem no centro antigo da cidade para recontar uma história duradoura que se passou naquela própria cidade. Nas profundezas da seção infantil da biblioteca local, há uma cópia antiga e empoeirada de um livro de contos de fadas clássico. Por trás da capa desbotada, histórias de heroísmo, nobreza e de amor verdadeiro enchiam ansiosamente as mentes dos jovens sonhadores em todos os lugares. No entanto, vivendo entre o Era uma Vez e o Felizes para Sempre, há uma história muito mais sinistra de infestação de ratos, promessas quebradas e o desaparecimento das crianças de uma cidade inteira. Entre essas histórias mais sombrias está a do flautista, também conhecida como Flautista de Hamelin. Este é um conto de fadas clássico que poucos se preocuparam em estudar as origens. Na verdade, a maioria que conhece a fábula a considera simplesmente uma invenção da imaginação, um conto divertido, destinado a emocionar e deixar o público com uma lição de moral, sem nunca saber que existe uma verdade, uma base na realidade. A versão mais conhecida da história infantil foi escrita em 1857. Ela fala sobre os habitantes da cidade de Hamelin de 1284. Esta cidade estava enfrentando uma infestação de ratos e um flautista, vestido com um casaco de tecido colorido e brilhante, apareceu. Este flautista prometeu se livrar dos ratos em troca de um pagamento com o qual os habitantes da cidade concordaram. Embora o flautista tenha se livrado dos ratos levando-os embora com sua música, o povo de Hamelin renegou sua recompensa prometida. O flautista, então, furioso, partiu jurando vingança. Em 26 de julho do mesmo ano, este flautista retornou e, assim como fez com os ratos, levou as crianças da cidade embora, para nunca mais serem vistas. Porém, a versão original da história, escrita 45 anos antes, não tinha esse mesmo final. As crianças da cidade teriam sido atraídas para uma caverna, onde ficaram presas até o fim dos seus dias. A única criança que sobreviveu, na versão anterior da história, seria uma criança deficiente e, portanto, ela não conseguia acompanhar o flautista e as crianças que estavam sendo levadas durante o transe musical. E assim, a vida de uma única criança teria sido poupada. Muitas versões dessa história foram escritas, dando suas próprias interpretações dos acontecimentos. A mais conhecida de todas sobre o que aconteceu em Hamelin no dia 26 de junho de 1284 é a versão escrita pelos irmãos Grimm. Em sua versão, eles procuraram se afastar da simples fantasia. Na parede interna de uma casa na cidade de Hamelin, onde se lê uma inscrição que data de 1600, lê-se que no ano de 1284, no dia dos santos João e Paulo, em 26 de junho, um flautista, vestido com vários tipos de cores, encantou 130 crianças nascidas em Hamelin e as levou para o local de execução próximo, em Kolpen. A perda de 130 crianças é, sem dúvida, um golpe quase fatal para uma cidade. Para a população em busca de uma oportunidade de sobrevivência, é notável que Hamelin ainda estivesse de pé depois disso. A história descrita nessa placa é de fato angustiante. Tudo por causa de um suposto flautista que teria levado suas crianças ao Calvário. A lenda é mais do que apenas uma história fantástica, mas algo que causa nos moradores da cidade tremores ao pensar na história. A placa com a inscrição agora tem mais de 300 anos e ainda assusta os moradores locais. Mesmo após séculos,
A cidade afirma que há supostamente um relato de testemunha ocular da época nas janelas de edifícios históricos. Inúmeras hipóteses tentaram explicar o que houve com os filhos de Hamelin. O que é inequívoco entre as versões é que um lendário flautista com roupas berrantes levou as crianças da cidade para dentro de uma montanha para nunca mais retornarem. Alguns dizem que o relato sobre os ratos nunca existiu de fato e que foram adicionados à história apenas a partir do século XVI. Acreditou-se que a peste negra seria a verdadeira causa da morte das crianças, uma teoria amplamente descartada, já que a peste não atingiu a Europa até meados de 1340. Então é muito improvável que toda uma cidade já estivesse assolada pela praga há mais de 60 anos. Várias outras teorias foram levantadas na tentativa de saber o que realmente aconteceu na história. As crianças teriam sido levadas para as montanhas para evitar o contágio de toda a população com a doença da Coreia Sinderhan, também chamada de Dança de São Vito. Sobre isso, há referências nas crônicas de Erfurt de 1237 e nas crônicas de Maastricht de 1278. As crianças também poderiam ter sido forçadas a deixar a cidade para uma nova cruzada infantil ou para uma campanha militar. Cruzadas de crianças têm sido objeto de amplo debate, mas, por outro lado, era muito comum na época e muitas vezes envolvia até os mais jovens. Também é possível que as crianças tenham feito parte de uma migração para o leste, provavelmente até a Transilvânia, e talvez o homem com roupas coloridas e com uma flauta fosse apenas um vendedor ambulante realmente muito convincente. Outra hipótese muito interessante veio de Gernot Hussein, um historiador local. Segundo ele, os barões de Spiegelberg convenceram os católicos e estavam determinados a eliminar a resistência à conversão religiosa na área e contrataram um caçador com roupas brilhantes. Nisso, 130 crianças da cidade de Hamelin teriam sido sacrificadas como Cristo em um calvário perto da cidade. O monte em questão estaria a apenas 15 quilômetros de Hamelin, onde está localizada a Cozinha do Diabo, um lugar perfeito para fazer sacrifícios desse tipo, porque tradicionalmente estaria ligado a rituais pagãos. Na verdade, a colina Oberberg é descrita pela tradição oral da cidade como um teatro de rituais e festas demoníacas que eram acompanhadas pelo som de um flautista que tocava durante as cerimônias convidando os jovens a dançar. Hoje, naquela rua onde fica a casa, onde as crianças supostamente foram vistas pela última vez, a música é proibida como sinal de respeito. Mas por toda a cidade, há iconografias de seus ratos. A Torre do Relógio conta a história 3 vezes ao dia e lá há uma estátua do flautista. Em alguns bares, servem coquetéis típicos de sangue de rato 2 vezes ao dia. E os sinos da igreja tocavam também a melodia do flautista. Qualquer que fosse a causa do misterioso desaparecimento de 1284, os filhos de Hamelin certamente não foram esquecidos. E o mistério provavelmente permanecerá assim.